a crooked path with many twists and turns, but I'm not looking back. I'm walking straight ahead, believing what you've said, Lord, that you're gonna be with me no matter what life brings out. Forward, I'm going forward to the plans you have for me, to horizons yet unseen. Forward to your new mercies I will find as I'm pressing toward the prize. I'm going forward. It's been a long, long time I've been staying where it's safe, but there's so much I'm gonna miss if I don't leave this old familiar place. Oh, troubles, I know they'll come, but I believe, Lord, you'll make a way. As I take each step of faith, you're gonna lead me by your grace. Forward, I'm going forward to the plans you have for me, to horizons yet unseen. Oh, forward to your new mercies I will find as I'm pressing toward the prize. I'm going forward. I'm going forward.
Bom dia, meus irmãos, graça e paz a todos. Como vocês têm passado a semana? Muita saudade de vocês. So, good morning, brothers and sisters. So, how's your week? So, it was all good. Are you guys doing good? Sejam todos bem-vindos, né? Mais uma manhã para nós estarmos louvando e adorando ao nosso Deus. Bom dia, Cleide. Bom dia, Viviane. Sejam bem-vindos, né? Daniele Pimentel está aqui com a gente, graças a Deus. Deus abençoe vocês. Eu queria só, nesse início, ler uma passagem da Bíblia com vocês, que está lá em 2 Timóteo, capítulo 3, no verso 16 e 17. So good morning, everyone. So, it's good for us to have you here. So before we do anything else, I would like to ask you to open your Bibles in 2 Timothy chapter, Marquinho? 3, chapter 3, 3, verse 16 and 17. 16 and 17. Nice. Yes. Que diz assim: toda a escritura, ela é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para correção e para instrução na justiça, para que o homem de Deus, ou seja, eu e você, sejamos aptos e plenamente preparados para toda boa obra. Que bênção! So bear with me 1 second. 3:16. All right. Let me just. I opened my Bible in Portuguese. Sorry. So all Scripture is God-breathed, and it's useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness, so that the servant of God may be thoroughly equipped for every good work. Graças a Deus que nós temos a palavra do Senhor, que ela é realmente inspirada por Deus para nos ensinar, repreender, corrigir e instruir. Graças a Deus. Amen. So thank God we have the Word of God to teach us and correct us and rebuke us and guide us in the right path. E eu queria agora te convidar para a gente fazer uma oração, iniciando esse culto de adoração ao nosso Deus. So I would like to invite you to join me for this prayer. So we're going to start the service with this prayer, this word of prayer. And we go from there. Ok. Pai querido, obrigado por essa oportunidade que o Senhor nos dá nesse dia de hoje. So Lord, thank you so much for this opportunity you have given us today. Essa oportunidade de nós louvarmos, adorarmos e bendizer o teu santo nome. So this moment that you set apart for us to worship, praise your name, and and adore you. Fala conosco nessa manhã, Senhor, através dos louvores e da tua palavra ao nosso coração, Pai. Speak to us this morning through your word and through the worship, and each one of us can be a good moment with you. Pois a tua palavra, como nós lemos, ela é inspirada pelo Senhor para nos ensinar. Because your word is inspired by God to teach us. Para nos repreender, corrigir e nos instruir. To teach us, instruct us, and guide us. Abençoa cada família agora que está junto conosco, Pai. So may you bless every single family that has joined us this morning. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. In the name of Jesus we pray. Amen. Amen. Happy Father's Day to all the fathers from Good News and my father. We love you so, so much, and we wish you a blessed day. God bless you guys. Love you. Dear Dad, may your day be filled with love and grace from God. I hope you know I'm grateful. I hope you know I'm glad that today and every single day I have you as my dad. Bye. Love you. Dad, thank you for all your affection and support at all times. Thank you for being my friend. Love you.
Happy Father's Day. My name is Annie, and my Father's Day de hello. And I just want to say, Happy Father's Day! I love you, Dad! Happy Father's Day. Happy Father's Day, Dad. I love you. Thank you for all the things that you have done for me. Bye. Happy Father's Day. Father's Day, I love you. I love you. Father's Day, Dad. Happy Father's Day. Happy Father's Day. Pai, eu quero te amar, tocar o teu coração e me derramar aos teus pés. Mais perto eu quero estar, Senhor, e te adorar com tudo que sou e te render glória. Vierem me derrubar, firmado em ti eu estarei, pois tu és meu refúgio, ó Deus, e não importa. Oi, Joedi. Todo sábado às 4h30 a gente tem um encontro marcado, ok? Feliz Dia dos Pais, né? O pastor Luke vai ter aí um momento de taurano por nossas vidas aí. So what a beautiful video. I'm especially touched. It's all the kids, me and my son, of course, all the kids from the church. And it's a very special moment. And Luke will he'll say a prayer for the Father's Day. E nesse momento também, irmãos, nós queremos assim adorar ao Senhor com os nossos dízimos e ofertas. Como vocês já sabem, né, nós temos 3 formas de nós ofertarmos e dizimarmos na casa do Senhor. E a primeira é onde você pode entrar no site, não é? E fazer a sua, conforme está aí no vídeo, você pode fazer aí a sua oferta. Também você pode fazer um transfer, não é? E também você, se você não tiver meio de fazer dessa forma, você pode também me ligar, que está aí o meu telefone, e eu posso pegar, eu levo até a igreja e lá os elders fazem a contagem, o depósito. So I just want to briefly talk about the offering. So we also want to share with you, as we've been doing for the last weeks. So we have three ways for you to donate and offer. The first one is an e-transfer. You can use this email address that is in your screen, offers@goodnewscambridge.com. Second way is Canada Helps. You can copy and paste this address in your browser, but you also can use the camera on your cell phone for you to take a picture of this QR code, and then this QR code will take you directly to the web page that you can make your offers. Or third way, you can call Pastor Marcos. So here's his phone number, 519-998-5888, and he's gonna be more than glad to pick up the offerings at your house. Yes. Agora, antes de nós entrarmos no louvor, nós temos assim um anúncio muito importante para passar para os irmãos, sobre a nossa retomada, né, do nossos cultos, no culto presencial, né? Então a gente queria assim passar para vocês algumas
diretrizes, né, da qual nós decidimos, os elders da igreja, nós decidimos reiniciar. Eu vou estar falando em português e depois o Luke também vai estar falando, o pastor Luke vai estar falando em inglês, explicando, né, o procedimento. Então, nós vamos dar início, né, foi combinado e tratado para nós darmos início. O reinício será dia 28 de junho, né, seria agora no próximo domingo. Claro, irmãos, nós vamos ter uma quantidade máxima de participantes, que seria 30% da capacidade da igreja, que dá em torno de 60 pessoas. Né? E também, segundo o governo, ele pede também para nós fazer o tal do RSVP, que, na verdade, é uma sigla, né? É uma sigla francesa que fala sobre usar questionário, né, ou mensagens, que seria o seguinte: vocês vão ter que me ligar, ou eu ligar para vocês, para mim saber quem vai, né, para a gente saber a quantidade de pessoas que vão, não é? Vai ser marcado o chão sobre o distanciamento físico, né, uma coisa que o governo tem falado muito, é sobre o distanciamento, né, social, e isso a gente vai ter que cumprir a risca, né? Nós vamos também ter uma equipe, né, voluntários, de pessoas que vão estar fazendo a triagem, né, na entrada da igreja, que é orientando as pessoas sobre onde sentar e como se mover, e também vai ter aquelas perguntas básicas que quando você vai numa clínica, né, e é obrigatório fazer essas perguntas: se houve viagem, se tem o sintoma, se teve com alguém com sintoma. Então, isso vai ser feito, né? Todas as famílias, né, vão precisar informar o número ali na entrada, para que, se acontecer alguma coisa, a gente poder entrar em contato com a família, não é? Por exemplo, se houve alguma contaminação, alguma coisa do tipo, a gente ter o acesso rápido. Todos os participantes devem usar máscara, né, e trazer a sua própria garrafa de água. Nada pode ser compartilhado, né? Os banheiros, né, a gente vai ter pessoas nos ajudando, né, aonde vai estar sempre sendo higienizado, direcionado também às pessoas. As recomendações, né, serão fornecidas durante o serviço, sempre no culto nós vamos estar falando dos cuidados que tem que ter. E todos os participantes, eles deverão entrar por uma porta e sair por outra. Ele não pode sair pela mesma porta que entrou, para que a gente tenha, assim, esse cuidado, não é? E aí nós vamos ter, né, ali pessoas voluntárias fazendo a higienização, a desinfecção, né, desinfectação dos assentos, maçanetas e banheiro e etc. Vai ser um retorno diferente, irmãos, não é? Mas a gente entrou nesse consenso junto com os elders e achamos por bem dar início, startar, o governo liberou startar agora dia 28, né? Não é obrigado os irmãos irem, vai quem se sentir confortável, sentir bem para ir, não é? Dentro desses parâmetros, não é? Então, essa é as boas notícias que nós temos, né? Então, todos aí sejam bem-vindos ao dia 28 de junho. Agora o pastor Luke vai estar explanando em inglês, né, para os irmãos que estão em inglês, e logo após nós vamos estar louvando ao Senhor. So, Marcelo normally translates on the fly. Good morning, everyone. Happy Father's Day. But, sorry, that was a bit long in one language. So this is going to be, again, a bit long in one language, because I'm going to recap the similar announcements that Pastor Marcos made in Portuguese in English. So if you only speak, so Marcelo, if you can interpret this part for me, if you only speak Portuguese and you don't understand English, bear with me for about 4 or 5 minutes. I'm going to be speaking in English to encapsulate the announcements Pastor Marcos just made, and then we'll return back to translating contemporaneously. Ok, so o que o pastor Luke
tá anunciando antes dos slides é que, caso você não entenda perfeitamente o que é falado em inglês, você só aguenta aí uns 4, 5 minutinhos, que o pastor Luke vai fazer agora. Ele vai recapitular tudo que o pastor Marcos falou em português, ele vai falar também em inglês agora, e aí logo depois a gente volta com o louvor e depois a mensagem. So for the next little bit, you'll have me only in English. So no Portuguese for a little bit. It'll be weird. When I'm speaking in English and Marcelo is translating in Portuguese, I always have that, like 4, 5, 10 seconds to think about what I'm going to say next. So now I'm going to be losing this privilege and I'm going to be speaking on the fly with no chance to think, which is dangerous for me when my mouth speaks faster than my mind. Okay, but that's okay. So we have 60 people that are going to be permitted to be at the church next Sunday. So with the global pandemic, everything that's going on, obviously we have not been congregating in person. We've only been meeting online in this capacity. And so the province of Ontario has loosened restrictions. They are starting to open things up. And one of the things that has been opened is worship services. So we are permitted to get together. I'm going to say a couple things about that. So the very first Sunday that we will be permitted to meet in person will be this coming Sunday, June 28th. The church doors will be open. We will be there in person. We can operate at a 30% capacity. So that means we can have up to 60 people in the main sanctuary. Now, there are a number of families that are not comfortable yet being there in person. And I just want to share, this is okay. There will be no judgment. Many families have older people, people with asthma, pre-existing conditions that make it very risky to put themselves in any kind of open forum situation. Even though we will be taking many, many precautions, it's something that if you are not comfortable coming to the church and being with us in person, there is no judgment, there is no expectation that you would join us in person. We would, however, invite you to continue joining a live stream, because now that we've set up all this technology, we are very familiar with how this works. Even when we are going to be congregating in person, June 28th and beyond, even beyond this pandemic, when God willing it's finally over, we are going to continue live streaming our services all the time. So if you are feeling a bit uncomfortable joining us in person on the 28th, please don't feel obligated. Don't feel like there's going to be anyone judging, saying, well, they didn't show up. No. If you want to be at home, if that's where you're going to be comfortable and you feel it's a bit too risky for your personal situation, that's perfectly fine. Please, but we do invite you to join us. So the service will be starting at 10 a.m. Thank you for that note. We'll be starting at 10 a.m. So for those of you that have gotten used to sleeping in until 10:45, I'm sorry, but you're going to have to get up a little bit earlier for next week, June 28th. The service will be starting at 10 a.m. Again, in Portuguese, Pastor Marcos asked if you could RSVP your intent to arrive. The reason why we're going to ask this is I don't think we're going to have more than 60 people in the sanctuary, but if for everyone that is very missing everyone else, if we have more than 60 people, we need to be prepared. And we have ways and means that we can prepare this. We can prepare an overflow room downstairs with the live stream in the event that more than 60 people do arrive. But it would be very helpful for us as a leadership team to know where we stand with numbers. So please, there are 2 ways to RSVP. You can click on a link that will be provided on Facebook, and we'll make sure that you have this link, and it opens up a Google document. And you can just very quickly fill out the document, and it will express your interest to be there, and you can provide your phone number. Or you can text or call Pastor Marcos, and his number was shared earlier. I'll share it again
give you one moment to grab a pen or paper or open your phone in your notes app and type the number. This is Pastor Marco's phone number, 519-998-5888. One more time, 519-998-5888. I feel like I'm doing an infomercial. One more time with that phone number again. No. So this is something that we would ask that you do. If you do intend on coming, please send an RSVP. The next thing is when you arrive at the church, you don't have to worry too much. We ask you do wear a mask, but we will have a welcome team ready at the door. We're going to ask that we're using one door as an entrance and the other door as the exit. So the main double doors up the stairs, this is our main entrance. We're going to have a welcome team set up at that main entrance. Just so you know what to expect, that welcome team, they will have some hand sanitizer. If you can bring your own, but they will have hand sanitizer. There's going to be a few screening questions. Have you been out of the province? Have you had these symptoms? Anything like this? And then they are going to record a contact number. This is in the event that, God forbid, if there was ever an outbreak and people in our congregation had an outbreak, that we could track down people that were in attendance to follow it and be responsible with the information that we have. So from each household, we are going to be asking for a phone number just to mitigate future concerns so we can follow up properly. Again, please wear a mask. The washrooms will be accessible. Again, there's the entrance and the designated exit, and the welcome team will be giving you directions. It's going to feel like a lot. It's going to feel a bit structured, but this is something we want to do so that the people that are there are comfortable. Everyone has different degrees of comfortability. Some people, they don't care. They'll hug everyone. They don't care. They're going to, be super friendly. You want to give kisses. I know I've never been to a European church before, good news, but I've become very accustomed to getting kissed on the cheeks. This is new for me. So, but for the foreseeable future, we're going to ask that we please dispense with that. We're going to keep social distancing as it's been prescribed. Like, just picture yourself in the grocery store, how they have spaced everyone out. It's going to be like that. So we're going to be very cautious. We're going to open up like this. And when the service is over, we do have a team that will be going through and sanitizing the seating, the washrooms, like cleaning everything very well. So this is a new thing. We're going to be getting together next week in person, but it's going to be in a different way, and we are going to be still streaming live. So with that announcement, there was one other announcement that Pastor Marcos and I think Marcelo may have already interpreted, that there are opportunities to give. Please feel free to give if you are a member of our congregation. This is something that you're very used to. If you're tuning in and visiting us, there's no obligation to give. But if you felt led to give, we're never going to say no. So thank you for that, and we appreciate you. Happy Father's Day. And I'm going to turn it back to the team. I believe we're going to do some worship, and then I have a short Father's Day message for you. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito.
eyes to you. The Lord turn his face toward you and give you peace. The Lord bless you and keep you. Make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn his face toward you and give you peace. Amen. 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 The Lord bless you and keep you. Make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn his face toward you and give you peace. Amen. Amen. May his favor be upon you in 1,000 generations, in your family, in your children, in the children, in the children. May his favor be upon you in 1,000 generations, in your family, in your children, in the children, in the children. May his favor be upon you in 1,000 generations, in your family, in your children, in the children, in the children. May his favor be upon you in 1,000 generations, in your family, in your children, in the children, in the children. May his presence go before you and behind you and beside you, all around you, and with you. He's with you, he's with you, in the morning, in the evening, in your coming, in your going, in your weeping and rejoicing. He's for you, 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 he is for you, he is for you, he's for you.
in the children, in the children. May His presence go before you and behind you and beside you, all around you, and He's with you. He's with you. He's with you in the morning, in the evening, when you're coming, when you're going, and you're weeping and rejoicing. He's for you. 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 He is for you. He is for you. He's for you. A gente pode, I think we can once again see the people that is online. Okay, sorry. Avisa, Pedro. Hey everyone, thank you for that beautiful worship. It's good to see everyone here, and on this happy Father's Day, I noticed my mother has joined, so I believe she's probably with my dad. So, to my own father, who is watching live right now, happy Father's Day to you. Então o Luke tá aqui só ressaltando que ele viu a mãe dele online e ele tá mandando, provavelmente ela tá com o pai dele, então ele tá mandando feliz Dia dos Pais para o seu, what's his name? John Dreyer. Yeah, João. In Portuguese, Dad, your name would be João. João. Feliz Dia dos Pais, João. That means Happy Father's Day, John. Or Dad. So, Feliz Dia dos Pais, pai. Very quickly, so when I was making the announcements for next week, I touched on a couple things that Marcelo wanted to translate into Portuguese. So very briefly, he's going to share a couple things in Portuguese about the announcements for next week. Então, só algumas coisas que provavelmente possam ter passado, mas com relação à presença física na igreja, a gente não, logicamente, como o pastor Marcos também falou, não é uma presença obrigatória. E aí o que o Luke falou é que a gente não tem a expectativa de que todo mundo vá, o que é absolutamente normal. E com relação a isso, não fique com receio de ser julgado pela igreja, ou pelas pessoas da igreja, ou pela liderança. Caso você não possa ir, tem algum problema de saúde, ou tem algum sintoma do Covid, então não se sinta constrangido com relação a isso. Você não precisa estar lá presente, caso você não possa ir, é perfeitamente aceitável, compreensível. Por quê? Porque nós vamos continuar fazendo as transmissões online. Então, com essa mesma estrutura, com tudo que nós temos colocado em uso aqui durante essa pandemia, nós vamos colocar também durante a volta dos serviços na igreja. É isso. Okay, so thank you, Marcelo, and thank you everyone who's joined in with us. I'm going to open in a word of prayer and then begin the service. Okay, don't forget to pray for the fathers. Yes, absolutely. Então, antes da gente começar a mensagem, o Luke vai fazer uma oração e nós vamos, então, prosseguir com a palavra. God, thank you for everyone that's joining us right now. Senhor, muito obrigado por cada um que se fez presente aqui, que está nos assistindo hoje. And I thank you for those that are going to tune in later and watch after the fact. Eu também oro por aqueles que vão acessar esse vídeo depois e que vão assistir esse vídeo, essa mensagem no momento depois. And whether people are joining live or watching later, God, I just pray that this service blesses them. E então, independente de se a pessoa está aqui agora online ou vai assistir posteriormente, eu peço que o Senhor os abençoe igualmente. I thank you for all of the fathers. Obrigado, Senhor, por todos os que são pais. And I pray that they would feel special recognition today. E então eu oro que o Senhor possa colocar no coração deles esse sentimento de que eles são especialmente considerados e respeitados. In Jesus' name. Em nome de Jesus. Amen. Amém. So the first thing I want to say is that I think that I'm the best dad ever. Really.
primeira coisa que eu quero compartilhar é que eu acho que eu sou o melhor pai de todos os tempos. Sorry, Marcelo, but I've got you beat. And the reason I know this is because I have this mug that my family has given to me, and it says "Best Dad Ever." So I think I get the prize, right? Então eu estou dizendo isso só porque minha família me presenteou com essa caneca que diz que eu sou o melhor pai do mundo, então acho que eles estão certos, né? No, I'm just joking. But I want to talk very briefly about when I became a father. This happened on November 19th, 2014. Então, eu quero começar essa mensagem de hoje trazendo à memória o dia que eu me tornei pai, que foi no dia 29 de novembro de 2014. And it was interesting because the Father's Day before that November, Julie was pregnant, and so I knew I was going to be a father, but I couldn't quite celebrate Father's Day yet. E é interessante porque no ano de 2014, no Dia dos Pais, em junho, a Julie já estava grávida, mas ainda não consegui celebrar ou entender muito bem o significado disso, como foi depois que o meu filho nasceu. And I remember that day, my very last Father's Day, with Julie being pregnant, not yet being a father, but knowing that next year, at this time, I would be. I remember feeling this great anticipation. Então eu me lembro desse Dia dos Pais, do ano de 2014, em que a Julie já estava grávida, eu sabia que seria pai em breve, mas não era pai ainda. Então eu vivia essa expectativa com muita ansiedade. And this was an expectation of something that was going to be fulfilled that I had been waiting for years and years. Então era o cumprimento de um desejo que eu vinha guardando no meu coração por anos e anos, que era o desejo de ser pai, e felizmente ia se cumprir. Like, I tell you the truth, even as a very, very young little guy, I always had it in my mind that I was going to be a dad. Então, desde que eu era um garoto pequeno, eu sempre guardei na minha mente a ideia de que um dia eu seria pai. Me too, Luke. I remember even being like maybe, I don't even know, 10 years old, maybe even younger, just kind of being a little bit stressed about what I was going to do for work. Então eu me lembro de quando eu tinha por volta de 10 anos, talvez até um pouco antes disso, eu já estava meio que estressado, tentando definir o que é que eu ia fazer da vida para poder criar minha família. My dad might remember this. I remember a very specific conversation I had with my dad. I said, "Dad, what job makes like a lot of money?" E o meu pai deve se lembrar de uma conversa que eu tive com ele por volta dessa idade de 10 anos, e eu perguntei: "Pai, qual é o tipo de trabalho que dá mais dinheiro?" And not because I was super selfish or greedy, but because I knew that I needed to buy a house and be able to provide for a family. Então não porque eu fosse ganancioso ou porque eu tivesse, sabe, essas ambições, mas era porque eu queria saber qual era o trabalho que eu podia ganhar bem para sustentar os meus filhos, né? And so I asked my dad, what job can I make the most money? Então eu perguntei para meu pai qual é o trabalho que eu podia ter que eu pudesse fazer mais dinheiro. And he gave an answer. He said, "Dad, I don't know if you remember the answer you gave, but the answer that I received was, well, I think probably owning an oil rig would be very, very lucrative." Então a resposta do meu pai está ouvindo agora, não sei se ele lembra, mas a resposta que ele me deu foi que se eu tivesse alguma coisa relacionada, se eu fosse dono de um negócio relacionado a petróleo, gás, eu teria muito sucesso. So I had this idea that maybe I would have to eventually own an oil rig, and that's how I would provide for this family I was going to have. Então, desde aquela época, eu já tinha guardei na minha memória esse desejo de que um dia eu me tornaria um empreendedor do setor de petróleo. But these are the stresses I had as a 10-year-old. Mas era o que eu passava, os estresses que eu tinha quando eu tinha 10 anos de idade. And then, of course, for those of you that know mine and Julie's story, you know that there were times over the next number of years that I thought that maybe I would never become a father. Então, mas para os irmãos que conhecem a história que eu tive com a Julie sobre a questão da paternidade e da gravidez, vocês sabem que houve um momento na minha vida em que eu pensei que eu nunca seria pai.
But then November 19th, 2014 came. Então, mas veio então o dia 19 de novembro de 2014. And I became a father for the first time. E eu me tornei pai pela primeira vez. And it wasn't easy. Não foi fácil. You parents know there's no sleep. E vocês que são pais sabem que às vezes a gente não dorme muito bem. You have to change diapers. Você tem que trocar fraldas todo tempo. And I can tell you, I have a 5-year-old, a 3-year-old, and a 2-year-old, and I still have to cover my face when I change a diaper. Então, você acredita que eu também tenho 3 filhos hoje, um de 5, um de 3 e um de 2, e eu ainda tenho que, às vezes, cobrir meu nariz na hora que eu vou trocar a fralda deles. When I change a diaper, I look like I'm prepared for the coronavirus, because this is how I change diapers. Então, quando eu vou trocar a fralda deles, eu pareço como se eu estivesse já preparado para combater o coronavírus, porque eu uso um tipo de máscara para trocar a fralda deles. Even after 5.5 years of changing 2, 3, 4, 5, 6 diapers a day, I still am not used to that. Então, mesmo que eu troque fraldas 5, 6 vezes por dia nos últimos 5 anos e meio, ainda não estou acostumado com essa questão de trocar fraldas. But in the first moments of being a father, it's not easy not sleeping, changing diapers, and just trying to keep this screaming bundle alive. Então, mas os primeiros dias que a gente se torna pai não é fácil. A gente realmente não consegue dormir, tem que trocar fraldas o tempo todo. É uma vida muito ocupada e às vezes a gente não consegue dar conta de tudo. And being a father is a challenge. E ser pai, de fato, é um desafio. And then the challenges start to change. Então, à medida que o tempo passa, os desafios mudam. In my work in the past, I've had to deal with drunk people. No meu trabalho como policial, no passado, eu tinha que lidar constantemente com pessoas bêbadas. Not just any drunks, but drunks that are so drunk that they end up in jail. Então, mas não só pessoas normalmente bêbadas, as pessoas tão bêbadas que eles iriam ser levados para a prisão de qualquer forma. And I can tell you from experience that kids are very similar to drunks. E eu posso dizer por experiência própria que crianças, às vezes, dão tanto trabalho como uma pessoa realmente embriagada. All the parents out there can attest to this. The kids, they can be incoherent. You can almost barely understand what they're trying to say. Então, os que são pais sabem que às vezes as crianças, quando eles falam, eles são incoerentes e eles mal conseguem colocar as ideias juntas quando eles falam. They have zero inhibitions. They will just do anything. E eles não têm nenhum tipo de vergonha, eles fazem tudo o que eles querem. They're completely unreasonable. You cannot reason with them. Então, eles não têm nenhum tipo de razão, de equilíbrio. Eles não têm equilíbrio nenhum. And of course, they pee in their pants. Então, eles também fazem xixi nas calças. But this is all a part of being a parent. Mas tudo isso faz parte de ser pai. And I think that's why they made Mother's Day and Father's Day, is just so that we wouldn't give up, so we have at least something to look forward to. Então, eu acho que é por isso que as pessoas criaram o Dia das Mães, Dia dos Pais, que é para a gente não desistir e continuar indo em frente com algum tipo de reconhecimento. And you know, it's very easy to father a child. E eu quero dizer para vocês que é muito fácil colocar uma criança no mundo. But it's a totally different story to be a father to a child. Mas é uma história completamente diferente ser pai de uma criança de verdade. É fácil colocar eles no mundo, mas ser pai é difícil. So this morning's message is called Being a Good Father. Então a mensagem que nós vamos falar hoje é como ser um bom pai. My wife and I have a couple friend of ours that I would say they're probably one of our best friends. Eu e a minha esposa, a gente tem um casal de amigos que a gente pode facilmente dizer que são os nossos melhores amigos. And they have adopted one child and they're foster parents to another. They have 2 biological children and 2 non-biological children. Então esse casal, eles têm 4 filhos, 2 biológicos e 2 não biológicos, um adotado e outro que eles cuidam durante o período de adoção. And my friend, the dad, he often says that the biological father to the children that he said, those guys are not fathers. Então, para os pais biológicos das crianças adotadas,
o meu amigo geralmente diz que eles não são pais de verdade, os que geraram as crianças adotadas que ele tem. Because they only provided one thing to that child's life. They fathered that child, and that was it. Então, porque a única coisa que eles proveram para aquelas duas crianças que são adotadas, os pais biológicos, as únicas coisas que eles proveram foi o gene, mas nada mais do que isso. Because it's two completely different things to father a child and be a father to a child. Porque são coisas distintas você colocar uma criança no mundo e ser pai. São duas coisas diferentes. And so this morning I want to talk very quickly about 3 rules, prescriptions for being a good father. E hoje eu quero falar de três regras ou 3 princípios para você se tornar um bom pai. Now, I want to preface this with, I don't think that I'm the perfect father. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês antes. Lógico, eu não acho que eu sou um pai perfeito. So I'm going to be sharing with you some truths that are found in the Bible, but I'm not espousing to be the perfect one. Então eu vou falar com vocês algumas ideias que estão contidas na Bíblia, mas logicamente eu não vou partir do princípio de que eu seja o modelo ideal de pai. Rule number 1. Então a regra número 1. Love God first. Então, ame a Deus em primeiro lugar. Now, it may feel counterintuitive. Parece ser meio assim, contra-intuitivo. If you're trying to think of the way to best love your child, how am I going to love my child best? It's not to love them the most. Então, parece meio ser contraditório que se você quer ser um bom pai, você, para fazer isso, precisa amar muito os seus filhos, mas você não deve amá-los mais do que qualquer outra coisa. Sorry. That's okay, no. If you prioritize loving your child more than loving God, then you will miss out on some very important God-led structures. Então, você ama o seu filho mais do que você ama a Deus, você vai perder boa parte daquilo que Deus colocou como um princípio para que você seja um pai de verdade. You see, God gives us prescriptions for spiritual development and personal growth that can make you the best person you can be. E a razão para isso é que Deus ele nos dá princípios que nos tornam seres humanos melhores e isso faz da gente, consequentemente, sermos pais melhores. God's given us what we need to be the best fathers and mothers that we can be. Deus ele nos proveu a cada um de nós tudo aquilo que a gente precisa para ser o melhor pai e mãe do mundo. Luke chapter 10 verse 27 says to love the Lord your God with all your heart, all your soul, and with all your strength and all your mind. Então, Lucas capítulo 10 diz que a gente deve amar a Deus com todas as nossas forças, com toda a nossa mente e nosso entendimento. And I want to look at another verse. If you're kind of thinking like, I don't know, like my kids should be my priority. Like I think maybe you got this backwards, Luke. Mas se você ainda acha meio que eu estou trocando as ideias aqui, que o certo seria amar os filhos em primeiro lugar, eu quero ler um texto com vocês. There's a verse found in Matthew chapter 10 verse 37 that makes it very clear. Então Mateus 10:37 faz tudo muito fácil da gente entender. Matthew chapter 10 verse 37 says, anyone who loves their father or mother more than me is not worthy of me. Então, qualquer um que amar ao pai e à mãe mais do que a mim, não é digno de mim. And then it also says, anyone who loves their son or daughter more than me is not worthy of me. Então, da mesma forma, aquele que amar mais os seus filhos e filhas mais do que a mim, não é digno de mim. You see, if you put God first, se você colocar Deus em primeiro lugar na sua vida, His character will manifest in you. O caráter de Deus vai se manifestar na sua vida. I could preach a whole different sermon on the fruits of the Spirit. E eu podia falar um sermão completamente diferente sobre os frutos do Espírito. But I can tell you, I've seen moms and dads, mostly moms, because they're the ones with the children during this pandemic that are posting like, oh, give me patience. Oh, this is just so difficult. E eu posso falar com certeza que eu tenho visto tantas mães durante essa pandemia que têm postado coisas assim, oh meu Deus, me dê a paciência para cuidar dessas crianças, né? Every single mom and dad that's been feeling the weight of being confined in a jail cell with
your children, your little drunks? Então, se você consegue conceber o que é que significa um pai e a mãe trancado dentro de casa, nessa cela, né, nessa prisão, com seus pequenos bêbadozinhos, você vai entender o que eu estou falando. You can attest to the fact that if you look at the fruits of the Spirit and you could say, yes, if I had all those, this would be so easy. E você certamente concorda comigo que quando você olha para o fruto do Espírito e você vê todas aquelas características, se eu tivesse todas elas, ia ser mais fácil para mim. Love, joy, peace, patience. Então, amor, paz, alegria, paciência. There's a number of things in the list, self-control. Então, outras coisas na lista, como o domínio próprio. If you make God your priority, his character manifests in you and the fruits of the Spirit come to you. Então, caso você se submeta ao amor de Deus em primeiro lugar e o ame acima de tudo, o caráter dele vai fluir através da sua vida e essas características vão aflorar naturalmente. Because if you make your child the number one priority and you love your child more than God, Porque, yeah, go ahead, look. then you're going to be dealing with life without the most patience that you could have. Então, caso você tenha o caráter de Deus na sua vida, ou ame a Deus em primeiro lugar, o amor dele vai fazer você enfrentar essas coisas de maneira diferente. When you love God first, Quando você ama a Deus em primeiro lugar, then you have this this abundance, this well, this overflowing cup of the fruits of the Spirit that make you the best parent, father, mother that you can be. então, se você realmente ama a Deus e nutre o amor a Deus em primeiro lugar e acima de todas as coisas, você vai ser como um poço, como um rio que flui essas características e o fruto do Espírito, e essas coisas vão fazer você ser um pai cada vez mais bem capacitado. This is why, even though it seems counterintuitive, if you want to love your child, the most you can love them is to love them less than God. You love God most first, and that will follow. Então, se você pode parecer contraditório, que para você ser um bom pai, você ama o seu filho menos do que ama a Deus, mas essa é a verdade que o Evangelho nos traz. So, I'm going to move on to the second rule. Então, agora vamos passar para o segundo princípio. Love your wife second. Então, ame a sua esposa em segundo lugar. Now, first you love God. Em primeiro lugar, você ama a Deus. Then you love your wife. Então, você ama a sua esposa. And if I'm going to talk about being the best husband you can be, então, se eu quero falar sobre você ser o melhor marido que você pode ser, I would go back to what we just spoke about for the last 10 minutes and talk again about why you love God first. Então, se eu tivesse que falar sobre como você ser o melhor marido esposo que você pode ser, eu teria que falar que você tem que amar, teria que repetir que você tem que amar a Deus primeiro, então você vai ser um marido melhor. Same thing. You want to love your wife the most, the best, the top priority. If you put her above God, things are going to go backwards. Então, se você, ainda assim, é tudo a mesma coisa. Se você quer ser um esposo maravilhoso para sua esposa, você deve amar a Deus em primeiro lugar. Porque se você amar a sua esposa mais do que você ama a Deus, você vai colocar tudo a perder. You love God first? Você ama Deus em primeiro lugar? You're going to be the best husband you can be. Você vai ser o melhor esposo possível. You're going to be the best dad you can be. Você vai ser o melhor pai possível. So number 2, love your wife second. Então, a regra número 2, ame a sua esposa em segundo lugar. Ephesians chapter 5, verse 25 says this: Husbands, love your wives just as Christ loved the church. Então, o texto diz assim, Efésios capítulo 5, versículo 25, diz: Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Now, this verse, it's placed in a very interesting place in the Bible. Então, mas esse versículo é colocado num lugar muito interessante na Bíblia. You see, just 2 verses ahead of this verse is another verse. Você vai ver 2 versículos que vieram antes desse versículo 25. Now, the verse 2 ahead says this. Então, 2 versículos depois você vai ler uma coisa semelhante. For the husband
is the head of the wife as Christ is the head of the church. Porque o marido é o cabeça da esposa, assim como Cristo é o cabeça da igreja. Now, this is not a very popular verse. E esse não é um versículo muito popular. It has not aged well in current times. Então, isso não parece ser parece ser ultrapassado nos dias atuais. It sounds very chauvinistic to say that the man should be the spiritual leader of his home. Então, parece ser muito calvinista, muito machista, chauvinista, na verdade. Se você disser que o homem precisa amar, como você diz que o marido é o cabeça da esposa. But you have to take this verse in the context of what comes next. Mas você tem que lembrar desse versículo no contexto do que vem a seguir. What comes next is God saying, husbands, love your wives as Christ loved the church. And what did Christ do for the church? Então, esse versículo, na verdade, diz que os maridos devem amar as suas esposas assim como Cristo amou a igreja. Mas o que foi que Cristo fez pela igreja? It's written right there in the verse. It says, husbands, love your wives just as Christ loved the church and gave himself up for her. Então, o que a palavra de Deus diz é que maridos amem as suas esposas do jeito que Cristo amou a igreja, porque Cristo deu a sua vida por ela. You see, one time a few years ago, I was in one of my classes for school. Então, alguns tempos atrás, eu estava assistindo uma aula na escola. And the conversation came up about men and women being the same or different. Então, era uma discussão sobre as diferenças entre homens e mulheres. And there were some very strong women in that class. There's nothing wrong with that. Então, tinha uma mulher de personalidade muito forte naquela sala. E, logicamente, isso não tem nada de errado. My wife is a very strong woman. A minha esposa é uma mulher muito forte. And so there were some of these girls in this class, and they were saying things like, I don't want a man to open the door for me. That's insulting. Então, essa mulher na sala de aula dizia, eu não quero que homens abram as portas para mim, porque isso é como se fosse um insulto para mim. Women are just as strong as men. A mulher é tão forte quanto os homens. We are equals. We want to be the same. Então, a gente é igual, a gente quer ser tão importante quanto eles. Yes, you are equals. Claro, as mulheres são iguais aos homens. And I put my hand up in the class. E aí eu levantei minha mão. And I said, I'm sorry, I disagree. Então, o que eu disse foi, desculpa, mas eu não concordo totalmente com você, eu discordo. And I could feel the whole temperature of that class just raise a couple degrees as everyone looked at me, almost ready to bite my head off. Então, eu senti na mesma hora que a temperatura da sala subiu, como se a sala toda estivesse pronta para me atacar naquele momento. And I said, I don't think men and women are the same. Eu não acho que os homens e mulheres sejam a mesma coisa. You see, this girl that was talking, she was offended that a man might open the door for her because she felt like he was doing that because he saw her as less than. Então ela se sentia ofendida pelo fato de um homem, por exemplo, abrir uma porta para uma mulher, porque ela é como se a mulher não fosse capaz de fazer aquilo por si mesma. And I can understand why she might feel like that. E eu entendo por que ela podia se sentir assim. A lot of men in our society treat women like they are less than. Então, de fato, muitos homens na nossa sociedade atual tratam as mulheres como se elas fossem menores ou menos importantes do que nós. So when I put my hand up and I said I disagree, she was ready to hear an angry, chauvinistic man say some nasty things. Então, quando eu levantei a minha mão e disse que eu não concordava, eu acho que ela ficou pronta para ouvir alguma coisa machista do que eu podia dizer. And I said, I have a wife, and I like to treat her differently. Eu tenho uma esposa e eu gosto de tratar a minha esposa de uma maneira diferente. Not because I think she's weak. Não porque eu acho que ela seja fraca. Not because I think she's less than. Não porque eu acho que ela seja menos do que eu. But because Ephesians chapter 5 verse 25 says to love your wife like Christ loves the church. Porque Efésios capítulo 5, versículo 25 diz que a gente deve amar a esposa assim como Cristo amou a igreja. I want to treat my wife differently because she's on a pedestal.
Eu quero tratar a minha esposa de maneira diferente, porque é como se ela estivesse num pedestal. I want to open the door for her because she's a queen. Eu quero abrir a porta para ela, porque ela é como se fosse uma rainha. I want to walk on the roadside of the sidewalk because I want to be a gentleman. Eu quero que ela ande mais protegida na calçada e eu andando na rua, porque eu quero que ela seja tratada como uma lady. At that time, we had a new car that was nice, and we had an old beater, a bad car that was not dependable. Então, a gente, naquela ocasião, tinha 2 carros, um praticamente novo e um carro que não era confiável de jeito nenhum. I said, I want my wife in the good car. Eu quero que a minha esposa ande num carro melhor. Why? Because she's weak? Por quê? Porque ela é uma pessoa mais fraca que eu? No, because she's a queen. Não, porque a minha esposa é uma rainha. You see, when you love God first, Então, você percebe que quando a gente ama a Deus acima de tudo, He will give you the character to love your wife more than yourself. Ele vai lhe dar a força e a condição que você precisa para você amar a sua esposa como ele mesmo ama a igreja. To put her needs ahead of your own. Para colocar as necessidades dela acima das suas próprias. And what's the best way to be a father to your kids? Então, qual é então o melhor jeito de a gente ser um pai bom e exemplar para os nossos filhos? After loving God first, Então, depois de amar a Deus em primeiro lugar, the best way to be the best father to your kids is by loving their mom second. então o melhor jeito de você ser um bom pai para as suas crianças é você amar a mãe deles em segundo lugar. I read an article by Focus on the Family, and it was called Putting Your Spouse Before Your Kids. Então eu tive a chance de escrever um artigo, e nesse artigo eu falava, coloque a sua esposa acima dos seus próprios filhos. And in this article it says this. E nesse artigo eu escrevi alguma coisa como isso. Recent research has shown that when a family unit falls apart, so do the kids. Então tem algumas estatísticas que mostram que quando uma família se desmancha, as crianças também se desmancham. Children from broken homes have a higher rate of academic problems. Então, crianças de famílias com problemas têm uma taxa maior de terem problemas acadêmicos, de aprendizado. They have a higher rate of promiscuity. Então, eles têm um nível maior de promiscuidade. There's a higher rate of teen pregnancy. Então, tem um risco maior de gravidez na adolescência. There's a higher rate of alcohol and drug abuse. Então, um índice maior de abuso sexual e abuso de drogas. There are more emotional and behavioral problems. Então, eles têm uma chance maior de terem problemas de comportamento. There's more violence. Eles têm uma chance maior de problemas emocionais e de violência. More suicide. Mais suicídios. And even there's an impact on economic success. There's more poverty as an adult. Então, mesmo ainda em aspectos econômicos, há uma chance maior de crescimento dos níveis de pobreza. This Focus on the Family article, with research, tells that it is better to put your spouse before your kids. Então, isso era a base ou as informações que eu provi no artigo para confirmar e que o marido tem que amar a esposa mais do que ama os filhos. They say this, if you are thinking that you're doing the best for your child when you put your spouse on the back burner and put your kids as number one, you're wrong. Então, se você acha que você está sendo um pai melhor, se você coloca os filhos em prioridade em detrimento da esposa, você está totalmente errado. The best way to protect your children from these things is to keep your marriage together. Então, a melhor forma de você trazer esses benefícios para a sua família, para os seus filhos, evitar esses problemas, é você amar e proteger o seu casamento. If you want to be the best parents that you can be, então, se vocês querem ser os melhores pais que vocês possivelmente podem, work to be the best couple you can be. Então, trabalhem para que vocês sejam o melhor casal que vocês podem ser. Rule number 1, love God first. Regra número 1, ame a Deus em primeiro lugar. Rule number 2, love your spouse second. Então, regra número 2, ame a sua esposa em segundo lugar. And rule number 3. E a regra número 3, então. Love your children sacrificially. Então, ame as suas crianças de uma maneira sacrificial. Put their needs ahead of your own. Coloque as necessidades deles acima das suas.
Now I'm going to talk to some young men from my generation for a moment. Então eu quero falar sobre um homem jovem dessa geração que a gente pertence. You need to prioritize your children before guys' nights. Então, se você tem que colocar suas crianças acima dessas noites que você tem para sair com os amigos. You need to prioritize your children before video games. Antes mesmo videogames, mesmo que você goste muito deles. This one's for me. You need to prioritize your children before screen time. E você tem que botar as prioridades dos seus filhos antes do tempo que você gasta nos eletrônicos. I'll never forget the one time I was on my phone and I was just scrolling. E eu lembro de um dia que eu estava com meu telefone na mão, só passando as imagens. And my son was trying to get my attention. E o meu filho estava querendo conseguir a minha atenção. And I had kind of tuned it out because it was just kind of like white noise. Então eu estava meio chateado porque era como se ele estivesse só fazendo barulho. And he said something to the effect, like I heard it. You know when you hear something after you heard it? Because I didn't hear it the first time he said it, but then it echoed in my mind and I heard it. Então você sabe aqueles momentos em que você ouve uma coisa, mas depois que a pessoa disse, é como se tivesse um eco na sua mente, você se lembra e dá conta do que ela disse. He said something to the effect of, Dada, why are you always on your phone instead of watching me? Então ele perguntou, pai, por que você está sempre com o seu telefone em vez de estar olhando para mim e brincando comigo? Wow. Was that a wake-up call? Então aquilo foi um chamado para um despertamento. Moms, dads, generation of screens, please prioritize your kids above screen time. Então, mães e pais, por favor, vocês dessa geração dos eletrônicos, priorizem os seus filhos antes de vocês priorizarem os eletrônicos. Prioritize your kids before temptations. Coloquem os seus filhos e priorizem a vida deles antes daquelas coisas que trazem tentação para você. Now, this is a difficult one that some people may feel like it almost doesn't make sense. Então, essa é a mais difícil e algumas pessoas podem até pensar que não faz sentido. Prioritize your children before ministry. Dê prioridade aos seus filhos antes do seu ministério. Having your family, having your kids, your children brought up well supersedes any obligation or role you've accepted in the church. Então, educar bem os seus filhos e criá-los bem vem acima das importâncias do que você pode fazer como ministro ou como alguém que trabalha na igreja. Or occupation. Ou até mesmo aquilo que seja a sua ocupação formal. Being a father is a higher calling for me than being a victim services counselor. Então, ser pai para mim é muito mais importante do que o meu trabalho, que é aconselhar pessoas vítimas de trauma. I can cut wood and put a deck together. There are other things I can do if I lost my job. Então, mesmo que eu perca meu trabalho e eu mude de ocupação, eu posso fazer qualquer coisa, cortar lenha, fazer qualquer trabalho, mas eu quero estar disponível para os meus filhos. No, I'm not saying don't go to work. Eu não estou querendo dizer com isso que você não deve trabalhar, né? I'm not saying you call your boss and say, well, the pastor this morning said, I should just spend time with my kids instead. Então você não vai ligar para os seus patrões ou os seus chefes dizendo, ei, não, o pastor da igreja falou dessa manhã que eu tenho que cuidar mais dos meus filhos do que do meu trabalho. No, you need to make a living. Então você precisa fazer um meio de vida, né? But your job as a father supersedes your job in the workplace. Mas o seu trabalho como pai, ele está acima do seu trabalho que você faz usualmente para viver. Which is to say, if your occupation is getting in the way of you being a proper father, it's time to start rethinking how you're prioritizing your time. Então, mesmo o que isso quer dizer é que se o seu trabalho está tomando aquele tempo, fazendo você perder a qualidade de educação dos seus filhos, você precisa aprender ou ver alguma forma de balancear as coisas. And the same principle applies to ministry in the church. E o mesmo princípio se aplica no ministério da igreja. Whether it's volunteering in youth or even being a pastor. E mesmo que seja para você se voluntariar com relação à juventude, ou mesmo sendo pastor da igreja. Many pastors' kids fall by the wayside because their father is too focused
on the congregation. Então, muitos filhos de pastores e líderes da igreja, eles se desviam do caminho de Deus por causa do que os seus pais estavam muito preocupados com o ministério na igreja. And I can tell you, without a doubt, that the order should be your family first before ministry, because in 1 Timothy chapter 3, God outlines the qualifications to be a leader in the church. E eu posso falar isso porque a palavra de Deus em 1 Timóteo capítulo 3, ela traz algumas diretrizes para que alguém seja líder na igreja. And in 1 Timothy chapter 3, when God is outlining what you need to be effective in ministry, it says that you must be able to have your family managed well. Então, a palavra de Deus em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 4 diz que para que você consiga ser um bom ministro na igreja, você tem que se cuidar bem da sua família. And you must have your children as a priority. E você tem que ter os seus filhos também como uma prioridade. And it even says, the Bible even says, because if anyone does not know how to manage his own family, how can he take care of God's church? Então, porque a palavra de Deus diz, se alguém não sabe como cuidar dos seus próprios filhos e não administra bem a sua casa, como é que ele vai cuidar da igreja de Deus? So it goes God, Então, a sequência é Deus, family, família, ministry. e então ministério. And in God, family, ministry, in your family, it goes wife, kids. Então, se você considerar a parte número 2, que é a família, a sequência correta é mulher e depois filhos. And, there's a huge conversation ravaging our culture right now. Então, atualmente existe uma grande discussão que está gerando muita controvérsia nos dias atuais. And a lot of the conversation is the issues that are facing Black America. Então, a boa parte dessas discussões mais acaloradas de hoje é sobre o racismo nos Estados Unidos. And I was listening to a Black woman. She happens to be a conservative commentator and a political activist. Então, tive a chance de ouvir uma mulher negra falando na televisão e ela era ligada ao partido mais conservador americano. Her name is Candace Owens. E o nome dela é Candace Owens. She's a very intelligent Black woman. E ela é uma mulher negra muito inteligente. And she says that white supremacy, nationalism, this is not the biggest issue facing Black America. Então, o que ela disse foi que a questão da supremacia branca e o racismo nos Estados Unidos não é o maior problema que nós temos que enfrentar. She says the biggest issue facing Black America. Então, ela disse que o maior problema que as pessoas negras americanas estão enfrentando é outro. Is father absence. É a ausência paterna. There have been a number of studies. Então, existem vários tipos de estudo. And studies have found that 63% of youth suicides are from fatherless homes. Então, existem estudos que dizem que 63% dos suicídios dos jovens vêm de famílias com pais ausentes. This is 5 times the average. Isso é 5 vezes maior do que a média. 90% of homeless and runaway children are from fatherless homes. 90% dos moradores de rua ou crianças que fogem de casa são provenientes de famílias que não têm pai. This is 32 times the average. Isso é 32 vezes maior do que a média. 85% of children who have behavior disorders come from fatherless homes. 85% de todas as famílias que têm desordens de comportamento vêm de famílias sem pai. This is 20 times the average. Isso é 20 vezes maior do que a média geral. 80% of rapists with anger problems come from fatherless homes. Então, preste atenção, 80% dos estupradores que têm problemas de domínio próprio, de autocontrole, vêm de famílias sem pais. 80%. This is 14 times the average. Isso é 14 vezes maior do que a média geral da sociedade. 71% of all high school dropouts come from fatherless homes. 71% de todas as crianças ou dos jovens que abandonam o ensino médio vêm de famílias sem pai. This is 9 times the average. Isso é 9 vezes maior do que a média geral da sociedade.
There's a father factor in education. Tem um fator paterno também na área de educação. Children with fathers who are involved 40% das crianças que têm os pais envolvidos na educação, children with fathers who are involved are 40% less likely to repeat a grade in school. então crianças que o pai acompanha a educação têm 40% menos chances de repetir um ano na escola. They're 70% less likely to drop out. 70% menos chances de abandono escolar. They're more likely to get A's. E eles são mais prováveis de conseguir a nota mais alta, nota A. There are so many stats. I could just keep on going. Então existem tantas estatísticas provando a importância dos pais que eu podia continuar o dia inteiro. Even going on to prison, one last stat, 85% of all youths in prison come from fatherless homes. E ainda um fator paterno na questão da criminalidade, do encarceramento, diz que 85% das prisões dos jovens são relacionadas a crianças sem pai. This is 20 times the average. E isso é 20 vezes maior do que a média geral na sociedade. Even Candace Owens says, father absence is the biggest issue facing Black America. E aquela mulher, a Candace, ela disse na televisão, apesar de ela ser negra, ela disse, o maior problema não é nosso, o racismo, é a ausência de pai na vida das crianças. And research and stats show that this goes past Black America. The absence of fathers is a pervasive negative impact on our entire culture. Então, além do racismo nos Estados Unidos, esse problema se alastra por vários países e vários perfis da sociedade diferentes. A ausência paterna é um problema muito grave. And I know there's this cultural temperature right now that it says, I don't need a man for anything. Então existe esse tipo de argumento hoje na sociedade muito forte que diz que as mulheres não precisam de homem para nada. You know, like I can do it on my own. I don't need no man. Eu não preciso homem de nada para fazer nada para mim, eu não preciso deles. Yes, you can. Você pode fazer assim. And for you, anyone who doesn't have your kid's father in their life, and this is not your fault. I'm not condemning or chastising you. E não, eu não estou querendo condenar ninguém, nem, trazer esse peso na vida de ninguém. The women that have to do this on their own, my heart goes out to you. You have a big job, and yes, you can do it. Se você é uma mulher que se encontra nessa situação, se você tem um bom trabalho, boas condições de vida, vá em frente. But this is a call to the fathers. Mas isso é um chamado que a gente está fazendo para os pais, não para as mulheres. You are needed in your homes. Vocês são necessários na casa de vocês. You are needed by your children. Os seus filhos precisam de vocês, pais. You are needed to be the spiritual heads of your home. Vocês são necessários e importantes para serem a liderança espiritual na casa de vocês. Boys need a father. Meninos precisam de pais. To teach them how to be a gentleman, teach them how to treat a lady. E que ensinem os seus filhos como serem homens de verdade e como tratar bem as mulheres. Not as lesser than. Não como se as mulheres fossem menos importantes que eles. But as princesses and queens. Mas como princesas e rainhas. Girls need a father. As meninas também precisam muito da presença paterna. To show them, to demonstrate to them, to emulate to them how they should be treated. Que possam influenciar as meninas na maneira com que elas devem ser tratadas pelos futuros maridos. If you have a brain in your head, se você tem cérebro na sua cabeça, and you have eyes on your face, e se você tem olhos no seu rosto, if you know anything at all, you can spot a girl that's starved for positive affection and attention from their dad. Então, se você tem um cérebro e você tem olhos, você pode facilmente perceber meninas que tiveram ausência da influência paterna na juventude. Men, our daughters, our girls need to hear how beautiful they are. Ou então, homens, as nossas meninas, as nossas filhas precisam ouvir de nós quão lindas elas são.
so that they don't become convinced that they need to find that affection somewhere. Então elas precisam desse incentivo para que elas não pensem que tem que buscar esse tipo de afeição em algum outro lugar fora. I have 2 girls. Eu tenho 2 filhas. They are going to know beyond any shadow of a doubt that they are beautiful and respected, and they deserve to be treated with the utmost respect. Então elas vão saber, através da minha vida, que elas são muito amadas, que elas são lindas, e como é que elas devem ser tratadas, e que elas não precisam buscar tipo de suporte afetivo em lugar nenhum fora da nossa casa, porque eu dou isso a elas. And my son is going to learn how to treat a lady. E o meu filho, Xavier, ele vai saber como tratar as mulheres. So in closing, então, para fechar, on this Father's Day, nesse Dia dos Pais, my prayer is that fathers make their children a high priority. Então, a minha oração hoje, no Dia dos Pais, é que os pais tratem os seus filhos como uma prioridade importante. Not by making their children the top priority. Não fazendo dos seus filhos a prioridade absoluta. But by making God their number 1 priority. Mas fazendo de Deus a prioridade número 1 nas suas vidas. And by making their children's mom their second priority. E fazendo das mães dos seus filhos a prioridade número 2 na sua vida. And putting their selfish needs on the back burner and putting their children first. Em colocarem as suas necessidades, as suas ambições egoístas em último lugar depois dos seus filhos. My prayer is that men and fathers can salvage the next generation by being the men that God created them to be. A minha oração é que essa geração atual de pais possam salvar as próximas gerações que vão vir pela frente, aprendendo como serem pais que são importantes na vida dos seus filhos. And for the fatherless, então, para aqueles que não têm pai, you had no choice. Você não teve escolha. And some of the stats can look like and sound like doom and gloom for you. Então, algumas dessas estatísticas que eu falei podem parecer assim mais do que você pode suportar e pode deixar você abatido. But in Psalm chapter 68 verse 5, God calls himself the father to the fatherless. Mas no Salmo 68, versículo 5, a palavra de Deus diz que Deus ele se faz como um bom pai para aqueles que não têm pai. You see, of all the ways that God could have chosen to relate to humanity, então, de tantas diferentes formas que Deus podia ter escolhido para se relacionar com a humanidade, he chose the language of family. Ele escolheu a linguagem da família. He could have described himself as like a benevolent dictator. Ele podia ter descrito a ele mesmo como se ele fosse um ditador bonzinho. Or a kind boss. Ou como um patrão gente boa. Or a patient landlord. Ou então como se ele fosse um dono de propriedade legal com você. But instead he chose the word father. Mas ao invés de tudo isso, ele escolheu a palavra pai. And he invites us all to be children of God. E ele convida cada um de nós para a gente se fazer como filhos de Deus. Like I said, Psalm 68:5, he says he is the father to the fatherless. Então, como eu disse antes, no Salmo 68, versículo 5, Deus ele se fez pai para aqueles que não têm pai. And in 1 John chapter 3 verse 1, he calls us children of God. Então, em 1 João capítulo 3, versículo 1, ele diz que nós somos filhos de Deus. And so for the fatherless, então, para aqueles que não têm pai hoje em dia. And for all of us. E para todos nós em geral. God invites you to step into his family and to be called a child of God. Deus ele convida a gente para a gente entrar na família dele e ser feitos filhos de Deus. And we talked about the fruits of the Spirit and how God's character will manifest in you. E a gente falou no começo sobre os frutos do Espírito e como o caráter de Deus ele se manifesta na gente. And this is the good news. Our church is called Good News. It's that God invites you to be his child. Então essas são as boas novas de hoje, que Deus ele convida cada um de nós para nós fazermos parte da família dele e sermos chamados seus filhos. And to receive from him and be blessed by him. E para recebê-lo nas nossas vidas e aí a partir de então sermos abençoados por ele. And just to return to the gospel is that Jesus died on the cross for your sins. For my sins,
Então, voltarmos ao evangelho que diz que o evangelho prega que Jesus ele foi morto na cruz do Calvário pelos nossos pecados, so that we can call God Father. de tal maneira que nós podemos chamar a Deus de Pai. And so reach out if this message has touched you, you want to know more about that. This is what we're here for. We are the hungry telling the masses where to find the bread. Então, se você foi tocado por essa mensagem hoje, entre em contato conosco, porque nós estamos aqui para isso. A gente está como se nós fôssemos pessoas que estão ali para mostrar àqueles que estão com fome onde é que os pães estão. And the closing remarks to the fathers, you are needed, you are important, and this day is for you and me. Então, para uma mensagem final para os pais, vocês são muito mais do que necessários, os filhos e a família precisam de vocês, incluindo eu. And I'm going to close in a word of prayer. E nós vamos fechar com uma oração. God, I thank you for the fathers. Deus, eu te agradeço por cada pai presente aqui. I pray that the men would not be afraid of being the manly fathers that are needed in this generation. Então eu peço, Senhor, que nenhum dos homens que me ouvem, que eles não tenham medo de ser o melhor pai, que eles se posicionem como pais, né, no meio dessa geração. I pray that the men would not feel bullied into the basement to their video games. Então eu quero que os homens, Senhor, eu quero pedir que os homens não se sintam constrangidos ou forçados ou intimidados ou como se sofressem bullying pelo fato de eles quererem jogar videogames. But that they would feel empowered as spiritual leaders in their homes. Mas que eles se sintam, Senhor, como os que recebendo a autoridade e o poder do Senhor para que eles sejam os líderes espirituais na casa deles. I pray for strength for the fathers to love you first. Eu peço que o Senhor capacite os pais para que amem ao Senhor em primeiro lugar. And to put their wives ahead of their kids. E coloquem as suas esposas acima dos seus filhos. I pray a blessing on every family that's represented here. Anyone that's tuned in now or later, I pray a blessing on that family. E eu quero, Senhor, abençoar cada família que vai assistir a esse vídeo agora ou depois. Eu abençoo a vida de cada uma delas. And God, I thank you that you offer yourself as a father to the fatherless. E eu agradeço, Senhor, pelo fato de tu, Senhor, se oferecer para ser pai para aqueles que não têm mais pai. We thank you for this time that we've had together. Eu agradeço a ti por esse tempo que nós tivemos juntos. And we pray a blessing on the fathers as they go forward on this Father's Day. E eu abençoo, Senhor, todos os pais, que eles tenham um bom dia dos pais hoje. In Jesus' name. Em nome do Senhor Jesus. Amen. Amém. God bless. Deus abençoe.